Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E como sempre, com muitas novidades para você, muita informação, hoje nós vamos falar da ecoterapia. Terapia, superação e inclusão por meio dos cavalos. Hoje, tudo isso aqui no Entrevistas DPE. Nosso convidado de hoje para falarmos sobre esse assunto, eu estou aqui com Andrius Macedo, diretor do Centro Estadual de Ecoterapia, Tiago Vidal Magalhães Pinheiro. Seja muito bem-vindo, Andrius, ao Entrevistas DPE. Obrigado, Adriana. Tudo bom com vocês? Uma satisfação aqui dizer um pouquinho o que é ecoterapia, né? Que muita gente não sabe o que é realmente ecoterapia, né? O nosso estado já caminha aí para quase 24 anos de centro de ecoterapia, né? Desde o seu início, criação. E vamos falar um pouco do que é, quais os benefícios, o que o cavalo faz, né? Porque nós temos uma camisa, né? Que o meu terapeuta come capim, né? Então essa é a graça, a alegria de ter o cavalo como o nosso terapeuta na ecoterapia. Muito bacana. Vamos já esclarecer tudo sobre a ecoterapia. Qual é a importância, né, da ecoterapia no desenvolvimento físico, emocional dos praticantes atendidos pelo Centro Estadual de Ecoterapia Tiago Vidal Magalhães Pinheiro? Hoje nós temos um centro, né, na qual temos hoje 71 praticantes em atendimento, né? Em 2019 foi criada a Lei da Ecoterapia, que é a Lei 13.830, né, de 13 de maio de 2019, que lá no seu parágrafo 1º, né, fala que o método de reabilitação que utiliza o cavalo e uma abordagem interdisciplinar na área da saúde, da educação, da equitação, né, voltado para o desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência, né? Então, ecoterapia é isso, né? Nós temos o cavalo que traz essa abordagem, né, na sua trajetória de vida desde nos anos passados, né? Então, a ecoterapia chegou no Brasil mesmo na década de 80, 90, através da ANDE. Então, hoje ela é referência na ecoterapia aqui no Brasil, né? Então já tem se expandido também em outros países, né? A ANDE. Então hoje nós temos como fazer esse trabalho, né, bem feito, realmente através ali do nosso centro com os nossos cavalos. E que tem dado muito certo, né? E tem surtido aí muito efeito. Muito efeito, é uma terapia muito eficaz, né, para quem realmente tem essa necessidade. E quais são os principais desafios enfrentados pelo centro, né, na oferta desse atendimento especializado? Hoje nós temos a dificuldade na questão realmente de ter mais pessoas para estar conosco, né? Trabalhando não é fácil, né? Realmente nós temos ali a questão, nós temos professores, nós temos pessoal da saúde, fisioterapeutas, né? E nós temos ali realmente um grande desafio que é trazer realmente profissionais, né? Às vezes alguns não vão pela distância, pelo medo do cavalo, né? Tem um receio, querem ir, mas chega lá quando vê o cavalo, aquele trem grande, né? Pesado, às vezes se assusta porque realmente o cavalo na vida dele é uma presa, então tudo que faz ele se assusta. Então nós temos pessoas que querem ir, mas quando chega lá tem um medo, o receio realmente de trabalhar do lado do cavalo. E quantos praticantes atualmente eles são atendidos pelo centro e quais são aí os critérios, né, para ingressar no programa da ecoterapia? Hoje nós temos, em atendimento, né, alguns então em análise para saber se tem alta ou não, hoje nós temos 171. Né? Tanto nós temos 2 períodos que é de manhã e de tarde, né? Hoje nós temos aí 24 profissionais em atendimento, né? Nós temos 10 cavalos. E para que a pessoa possa ingressar na ecoterapia, ela precisa ter o encaminhamento do médico, né, da criança indicando a ecoterapia. A procura é muito grande, né? A procura é grande, né? Toda semana chega gente. É difícil você encerrar uma lista de espera, porque realmente o período da terapia ela é um pouco extensa, né? Ela não é conforme uma sessão de fisioterapia, outra que é 10 sessões, 5 sessões e encerra ali.
né? É um ciclo, às vezes demora 1 ano, 2 anos, né? O máximo mesmo é 2 anos, né? São reabilitações, né? São reabilitações. E reabilitações, né? Não é assim da noite para o dia. Não, requer não. um tempo. Requer um tempo, é um ganho, né? Assim, é um processo, né? Para você ver, você não consegue ver em uma sessão isso, né? A não ser que seja na aproximação, que é o início. Né? Então, mas assim... Os resultados, eles vêm gradativamente, né? Vem, né? Então, a gente tem muito relato de que praticantes já... andaram por conta da ecoterapia, postura, então tudo isso realmente é benefício. São inúmeros benefícios, né? Se você for procurar, são inúmeros. Exatamente. Como é que é composta a equipe multiprofissional do centro e qual é a importância do trabalho interdisciplinar para o sucesso do tratamento? Hoje, para início assim, de uma ecoterapia, é necessário, né, conforme a lei, um fisioterapeuta, um psicólogo, é o psicólogo, o fisioterapeuta e o equitador, né? Que é o equitador que vai demandar ali qual é o cavalo, para onde é que vai e tudo mais. Essa é a composição inicial de uma ecoterapia dos profissionais, né? Além do terapeuta, que é o cavalo, o condutor, que vai estar auxiliando ali, puxando o cavalo. Então, essa é a composição. Dependendo do programa, aí entra o educador físico, o pedagogo, o fono, o TO, né? Então, são inúmeros os profissionais múltiplos que vão estar nessa fase da habilitação principal e inicial do praticante. É uma equipe multidisciplinar, assim, bem completa, né? Então, e a família ainda auxiliando, né? Porque tem aqueles casos em que o paciente ele não tem a fala, e aí precisa da ajuda do familiar ali do lado, né? Isso, né? E na questão ali do psicólogo, né? Ele vai estar auxiliando, vai estar deixando ali o seu trabalho junto com o profissional para que seja dinâmico também no multiprofissional dos colegas, né? Então, assim, é um complementando o outro, né? Se não tiver cavalo, não tem ecoterapia. Exatamente. Né? Então, assim, não é só chegar e montar, né? Muitos pensam que é só chegar e dar a volta de 30 minutos no cavalo, não é isso. Né? Então, a ecoterapia é muito mais do que isso, né? Então, é bem complexo. É bem completo, né? Então, no movimento do cavalo ali, né? Pela literatura, são mais de 2.800 movimentos, né? Estímulos, que a gente fala, né? Em cima do cavalo. Né? Inclusive, eu estava aqui lendo, até o pisar do cavalo é uma terapia para quem está ali naquele momento. Isso, né? Os cavalos têm ali os seus passos, né? O antipistado, sobrepistado e o transpistado. Né? Trabalha então, até a ansiedade, né? Trabalha, são vários benefícios, né? Se a gente for falar em números aqui na internet, tem muitos, né? Postura, tônus muscular, ansiedade, socialização. Então, assim, a terapia ela é completa. São inúmeros. Né? São inúmeros, né? São inúmeros. Eu estive no congresso, o ano passado, em maio, e uma profissional de ecoterapia que é dentista fez um artigo falando sobre a saliva, como é que é, né, na questão da ecoterapia, que produz até anticorpos, para você ter uma ideia. Nossa. Né? Só pelo fato do cavalo. Então, assim, são inúmeros benefícios né? e artigos sobre a ecoterapia. Se for aqui falar... é muita coisa. A lista é grande, né? De benefícios. Então, seria um dos tratamentos mais complexos, mais completos também que existe, né? Isso. Não trata em si só a criança com necessidades especiais. Também aquele paciente com reabilitação, no caso de derrame e outras patologias. Também, ansiedade, depressão, também tudo isso ajuda, né? Então, o cavalo está ali para ajudar, né? Claro que tem ali o profissional qualificado para fazer isso, né? Não é qualquer um que vai fazer. Com certeza. E como é que é feito o cuidado com os cavalos, né? Qual é o processo de seleção aí de treinamento desses animais para garantir que estejam aí aptos a atuar na terapia com os praticantes? Hoje nós temos 10 cavalos, né? Eles são embaiados, né? E o cavalo para ecoterapia, ele tem que ser manso, tranquilo, né? Ele não pode ser aquele cavalo que qualquer coisa se assusta, né? Então, hoje mês passado nós recebemos um potro, né? Foi doação de um pai de um praticante. Então, ele vai ser trabalhado para isso, né? Então, ele vai ser manso, vai trabalhar, vai começar a receber a manta, a sela. E hoje os cuidados têm que ser realmente de qualidade para os nossos cavalos, porque não adianta você
trabalhar o cavalo o dia todo andando, porque às vezes ele vai estar cansado, né? Então o cavalo também ele sente dor, ele não aguenta todo o peso, né? Ele é no máximo 20% do seu quilo, né? Então, assim, praticantes que 80, 90 quilos a gente tem que observar, né? Se for um cavalo mais magrinho, né, a gente observa. Então o cuidado com o cavalo hoje em dia é o principal, né? Se o cavalo adoece, fica meio... Tem todo aquele cuidado, tem todo aquele né? cuidado, a higienização, né? alimentação, o banho, alimentação, né? O descanso, né? A gente trabalha com rodízio 5 de manhã e 5 de tarde, né? Então os de tarde descansam pela manhã e os da manhã descansam pela tarde, né? Se tiver algum baixado, que a gente fala, né? Às vezes deu algum problema, a gente puxa um. Mas hoje a gente trabalha assim, 5 de manhã trabalha e 5 de tarde trabalha. Sendo, né? Bem equilibrado. Bem equilibrado, né? Porque realmente não dá para você explorar demais o cavalo, Exato. Porque senão não adianta, não vai ter qualidade no atendimento. Senão ele que adoece. Ele que adoece, aí não adianta. De que forma a participação da família ela influencia no desenvolvimento e também na evolução dos praticantes durante o processo terapêutico? A família é importante, né? Entendendo o que é terapia, né? Não deixando faltar, não deixando deixar de realizar, né, vai entender que realmente a ecoterapia é importante para a família, né, para o seu praticante, que nós entendemos que é o praticante, né? A gente não chama de usuário, a gente chama de praticante. E a família é importante, né, porque é dentro da família que ela vai ver a evolução do seu filho, né? Ele vai trazer o feedback para os profissionais para saber como é que foi, né? Estava desse jeito, hoje ele está melhor. Eu tive relatos dos pais no ano passado que depois de 6 meses de ecoterapia a mãe voltou a trabalhar. Por quê? Porque o filho estava na ecoterapia, né? Que maravilha. É muito bom. Então você vê isso aí, é gratificante. Eu sei, porque eu sou mãe atípica, né? E eu passei 8 anos da minha vida sem trabalhar. Certo. O meu autista estava numa fase muito difícil em que eu não conseguia trabalhar, não conseguia estudar. Então, eu não consegui em si, na época, a ecoterapia, mas graças a Deus eu passei pela mão de profissionais assim maravilhosos, como Rosana Luz lá conosco. E outros. Ela é um amor. Teve um dia que cheguei cansada, nossa, eu estava assim, tipo, entregando a batalha já. Sim. Funcionando ali no piloto automático e ela veio com toda aquela atenção e disse, senta aqui que hoje é com você. E a partir daquele dia dessa conversa, eu desabei em choro, né? E a gente vê a alegria dos pais, né? Sobre isso. E aí eu me recobrei e consegui dar os primeiros passos depois, ele bem mais tranquilo. Imagina se tivesse passado pela ecoterapia, que as transformações assim são inúmeras, né? São inúmeros benefícios em apenas uma atividade. Porque ali, só naquela atividade que envolve todos esses profissionais, né? Que a gente chama multiprofissionais. Muito bom, nossa. E pelo fato realmente de ser 30 minutos, né, ele não precisa mais... Faz muita diferença, faz muita diferença, né? São 30 minutos ali que vale a semana toda. E além do atendimento terapêutico, né, o centro ele promove também atividades ou projetos que incentivam aí a inclusão social e esportiva dos praticantes? Nós temos. Hoje nós atendemos aí os 171, né, e dentro deles nós temos os nossos praticantes que são pré-esportistas, né? Então, dentro aí a gente já foi para Manaus realizar a competição, né? Então, são a convite do SEMA lá em Manaus. É um centro também hípico, né? De terapia, de ecoterapia e hipismo. Então, os nossos meninos do pré-esportivo, eles desde o ano retrasado, né? Eles têm participado da Federação Amazonense de Hipismo, né? Que é uma questão que está dentro também da ecoterapia, né? Então, assim, são inúmeros projetos que a gente está querendo fazer, realizar novamente, né? Sabe que a gente tem alguns impasses em algumas coisas, outras que não acontecem, mas estão juntas, as mães estão juntos, né? Então, é muito bom isso aí. E quais foram aí os principais destaques, né, da participação aí dos atletas do centro na segunda etapa, né? De adestramento e também para-equestre, né? Para-equestre. E em Manaus no ano passado? Essa é uma realização do Centro de Ecoterapia Nissim Pazuello, né, que realmente fez o convite, e juntamente com a Federação
amazonense de hipismo, né? Então, esse é o convite que eles têm, são etapas que eles vão fazendo, né? Então, realiza dentro de Manaus, né? Então, foram 3 etapas lá dentro, né? Então, todos eles tiveram suas pontuações, estão lá no ranking, né? Esperamos esse ano que a gente consiga novamente estar junto lá em Manaus. E é fantástico ver eles assim, deslanchando, né? Subindo em cavalos maiores do que eles têm aqui, né? Que nós temos, superando, né? Se superando todo superando dia. mesmo. Nós temos praticante ali que supera o medo mesmo nervoso, mas o professor Mauro está lá, a professora Ana, né? Todo mundo que está junto tá fazendo com que eles façam a melhor parte possível. Andres, nesse período em que você está à frente, né, do centro de reabilitação aí, que eu queria te perguntar, não tem como não se emocionar, né? Você vendo essas histórias, essas famílias que chegam, contam como o seu filho evoluiu através da ecoterapia, você se emociona, os demais... Ficamos felizes com isso, né? Realmente são fases da vida deles que a gente faz parte, né? Fazemos parte deles, né? Estamos juntos, estão todas semanas ali. Acaba que ali... É família, né? Então, assim, os pais já estão tão juntos ali, toda semana juntos, que já sentam, conversam, né? Trocam ideias. Nós vamos começar no próximo mês atividade com os pais, roda de conversa. Então, isso é importante, muito bom, né? Bom. São trocas de experiência, São trocas de experiências, né? De então, autoajuda. De autoajuda. Então, assim, são momentos que eles vão estar juntos, fazendo perguntas entre si, conversando, trocando realmente ideias. São feedbacks muito positivos, são muito porque bons, né? Eu me lembro que quando a gente leva o filho da gente para o atendimento, a gente conhece vários pais, você vê que não é só você que passa por determinada situação, outra pessoa também está enfrentando igual ou pior. E ali fica aquele feedback, o que é que deu certo com o seu filho, o que é que não deu, vamos trocar ali ideias, qual caminho você tomou para tomar decisões acertadas em relação ao desenvolvimento dele, o que ele melhorou com o quê. E essa troca, ela é muito positiva, né? Quanto família, quanto mãe de criança especial. E quais são aí as perspectivas, né, para o futuro do centro e como comunidade como é que a comunidade ela pode contribuir para fortalecer aí essa iniciativa? A nossa expectativa é realmente que a gente cresça, né, em cada vez mais, né, quantidade de praticantes, quantidade de profissionais, né, não é fácil, né, porque realmente de cavalos também, porque é muito onera muito, né, nós somos estaduais, né, então o cavalo, ele, independente não, ele tem que comer de manhã, de tarde e de noite. Tem um custo, Tem um custo, né? Então, assim, por mais que seja realmente estadual, mas a gente tem que ter o cuidado, o zelo por isso, né? A nossa perspectiva tá realmente fazendo o nosso melhor, né? Então, assim, fazendo com que realmente a ecoterapia seja vista e a comunidade entenda o que é ecoterapia. Os profissionais de saúde, os médicos também entendam o que é ecoterapia, né? Porque muitas vezes os médicos só vão lá, mandam ecoterapia, mas às vezes nunca pisaram lá, nunca viram, nunca olharam para saber realmente os benefícios e as contraindicações. Porque nem todo praticante ele é indicado para ecoterapia, né? E quando chega lá conosco algum praticante com alguma lesão na coluna, ou então de alguma forma lesionado, principalmente mais cadeirantes, né? Aqueles que não andam, né? Então a gente já chega, pede um raio-x e verifica. Não consegue, né? Porque se montar, vai piorar, né? Tem que ter um mínimo de condição. Tem que ter um mínimo, né? Então, assim, a gente pede um apelo realmente assim, né? Que os profissionais de saúde entendam o que é ecoterapia, quais são os benefícios, quais são as contraindicações, né? Porque só receitar para fazer, às vezes chega lá, não é a expectativa da família. Exato, porque às vezes tem que bater, né? Passa aquela indicação e de repente não é ali propício àquela comorbidade. Não dá, porque aí acaba lesionando a criança, aí os pais realmente aí ficam mais com dificuldades para cuidar, né? E lesionar, fraturar
aí é difícil. O que já não está bom, Já né? não está bom, né? Então, aí por isso a importância dessa equipe multiprofissionais que eles detectam. Isso, e nós aí, temos excelentes profissionais de fisioterapia lá, né? Então, assim, os nossos fisioterapeutas que estão lá são excelentes. Realmente faz quem necessita, né? De fato. Isso. E qual foi a história da criação do Centro Estadual, né, de Ecoterapia Tiago Vidal Magalhães Pinheiro? E como é que ele se tornou uma referência no atendimento a pessoas com deficiência em Roraima? É engraçado, né? Assim, a questão, conhecendo um pouco de ecoterapia e da ecoterapia, nossa ecoterapia aqui, né, eu fui atrás de saber o que era, né? Como é que começou, quem iniciou, né? Então foi com a fisioterapeuta Patrícia, juntamente com, na época, o Coronel Wilson. E ela, só resumindo aqui, né? Ela fez o curso lá em Brasília, na ANDE, né? Lá no finalzinho da década de 90. E ela veio para aqui, para Boa Vista, e andando ali pelo centro, achou um cocô de cavalo. Opa, então, se tem cocô, tem cavalo. Então, pode ter ecoterapia. Aí foi correr atrás de onde é que era aquele cavalo, indicado que era da cavalaria. E ela sentou com o Coronel Wilson, né? Os dois juntos montaram, né? Tá, então, a gente vai começar. Começaram finalzinho de 2000, 2001. E quando foi em 2003, foi criado o decreto criando o centro, né? Então, daí começou, desde 2001, mas com o decreto mesmo em 2003, que vem a ecoterapia. Que bacana. E o nome? O nome que foi dado, né? Do Tiago Vidal, né? O Tiago Vidal, ele foi... o Tiago Vidal, pela história que nós temos, né? Nós temos lá a professora Dioneide, que também teve a sua participação lá na escola especial. O Tiago, ele foi um aluno da escola especial, mas nunca praticou a ecoterapia. E com o decreto, a educação fez a homenagem a ele, né? Então, ele foi um aluno bem comprometido na época, né? Realmente, a mãe dele, tenho vontade de conhecer, sei onde ela trabalha, mas nunca tive a oportunidade de estar lá com ela, né? Mas quero ainda ter a oportunidade de conhecê-la, né? E a gente tem só uma fotozinha dele, assim, bem... já quase apagada, né? Assim, a fisionomia dele, mas essa é a história do Tiago, né? Ele nunca foi praticante, mas pelo decreto, a educação deu um nome para ele, né, do nosso centro. Bacana, foi homenageado, né? Lembrado eternamente aí, então com o centro de reabilitação no nome dele. Isso. Olha só que bacana, restaurando outras vidas. Isso, né? Restaurando outras vidas. E você poderia compartilhar aí a história de superação de algum praticante do centro de ecoterapia, mostrando como é que a terapia ajudou, né, na sua evolução física, emocional, social? São tantos, né? Assim, a gente falar de um específico é complicado, né? Mas são vários, né? Então, eu falo por conta eu estou mais próximo do Lucas, né? Então, assim, a superação dele, ele não usava manga comprida. E pelas competições ele teve que usar, então hoje ele já usa, né? Então, assim, a autonomia dele com relação a fazer as coisas sozinho, então já ajuda bastante, então a mãe já despreocupa. A última vez que nós fomos para Manaus, ele viajou sozinho, né? Adquiriu uma independência. Né? Então, assim, a mãe dele teve que ir a São Paulo e de São Paulo foi para Manaus. Nossa, que legal. Né? Então, assim, só fez a mala, né? E deixou lá conosco, foi junto com a mãe também, com outra mãe do outro praticante, mas independente, né? Assim, da forma dele, né? Já é adulto. Mas são inúmeras as conquistas, as formas que a gente vê, né? Porque, assim, como eu fico um pouco mais interno ali na sala, né? Então, um pouco eu tenho aquela aproximação do dia a dia, né? Então, nós temos muitos. Se for Mas lá, são histórias de superação. São histórias de superações, né? A gente tem histórias praticantes que já não estão mais lá, que já andam por conta da ecoterapia. Nossa, que maravilha. Né? Então, é fantástico, né? De falar, de socializar, de dar as primeiras palavras lá na ecoterapia, de rir, né? Nós temos a Celeste, né? Que ela é muito séria em cima do cavalo, mas de hora para outra consegue dar um riso, que coisa às vezes é difícil fazer, né? Uma autista de suporte 3. Exato. Então, você imagine, né? Mas ela faz o riso dela, ela faz as coisas, ela canta às vezes, não muito verbal, mas ela vai no jeito dela. Nossa, é emocionante. Eu, como mãe de eu vejo outras situações assim, meus olhos enchem de água, não tem como eu não me emocionar, porque
Quando você vê a evolução de alguém, uma melhora, isso é muito gratificante. E mais ainda, os pais podem ter certeza, o sentimento de gratidão por aquele profissional que está ali auxiliando, dando suporte, ajudando seu filho a evoluir. Porque quando a gente é trabalhada como mãe, o profissional, o psicólogo, por exemplo, ele chega para a mãe e diz, você tem que se cuidar para cuidar dele. É o que a gente fala para os pais. Você tem que estar bem. Então, faça por onde, aí faz aquele atendimento com a gente, dá um direcionamento, às vezes você está travada, não consegue enxergar uma saída, mas esse trabalho, assim, ele é imprescindível. Esse olhar que o profissional tem de não só cuidar da criança com necessidade, mas também de olhar para os pais, olhar para aquela mãe que está cansada, aquela mãe que está ali árdua, levando o filho no atendimento, levando o filho para a escola, enfrenta mais comorbidades, adoece com mais facilidade, às vezes tem mais de uma coisa ali envolvida só naquela pessoinha, são mais fragilizados, a gente fica assim muito comovida. Já chegam também assim, já às vezes esgotada do dia, né? Então às vezes cansada, mas muito. Assim, a nossa psicóloga Rosana, ela tem lá, né, no dia de terça-feira, essa ajuda com as mães. Ela né? É maravilhosa, conheço. Nossa, gente, ela... Fica o convite lá para estar de manhã lá com a gente para revê-la, colega. Com certeza. Vou levar meus meninos lá para dar uma volta, rever a Rosana, porque ela fez uma mudança tremenda na minha vida. Pronto. E ajudou muito os meus filhos também na época que a gente assim precisou bastante. E também vai muito dos pais entenderem o momento que a gente conversa muito com eles e a importância do momento de os filhos não querer mais ecoterapia, porque tem momentos disso, sabe? E às vezes os pais insistirem numa coisa só porque é ecoterapia, né? Assim, dizendo, meu filho faz ecoterapia, mas às vezes o filho não está mais aguentando a terapia. E tem que respeitar o limite de cada um, né? E muitos dos pais às vezes insistem nisso, sabe? Porque é mais uma terapia. Às vezes os filhos já chegam cansados de tanta terapia. Exato. Então, assim, enche demais terapia. Tem que ter um equilíbrio, Tem que ter equilíbrio, né? Chega de manhã, tarde, de noite, terapia. Se a gente, dito normal, a gente já tem ali os nossos limites e já cansa, imagina eles que têm ali suas dificuldades. Suas limitações, né? Então, os pais, assim, também, às vezes, têm que entender, pegar esse feedback. Né? E saber que, realmente, meu filho não está mais... Exatamente. Daquele jeito, né? Então, às vezes o excesso de cuidado atrapalha. Também. O excesso de cuidado. O que falam, você tem que trabalhar a autonomia do seu filho. Uma coisa que sempre me falaram e marcou para sempre na minha memória é a questão, você não vai estar aqui para sempre. Não. Você tem que deixar ele ter um pouco de independência. O que é a independência para cada tipo de caso, né? No caso, a criança, ele não se alimenta só, ele não toma um banho só, ele não sabe os seus altos cuidados. Quando a criança adquire isso através das terapias, através dos atendimentos, isso é uma evolução tremenda para um pai. Para quem está lá fora isso não é nada, mas para a gente que é mãe, que é pai, nossa, isso faz uma evolução é uma evolução. E saber que quando chegar em casa ele já fez isso. Nossa, eu penso, se um dia eu me for, o meu já sabe tomar banho, sabe comer sozinho, não vai depender de alguém para estar fazendo isso por ele. Até porque o medo de uma mãe que tem uma criança especial um dia ela faltar e, meu Deus, quem vai cuidar dele? Mas é isso, a gente corre isso no tempo todo com os nossos praticantes lá, né? Eu falo muito para eles, eu falo, olha, às vezes, até criança pequena, às vezes você tem que dar autonomia para eles. Exatamente. Né? O limite também. Isso, né? Porque exatamente. Muitas vezes a gente não quer deixar frustrar os nossos filhos, né? Isso, principalmente quando eles são especiais, às vezes não é porque você tem ali pena, não é para ter peninha, você tem que dar limites, né? E ele saber o que é certo e o que é errado e equilibrar. O momento certo de querer aquilo ou não, né? Exato. Então, mas a gente tem falado bastante e a ecoterapia está para ajudar. Que bom. Olha, você gostaria de deixar alguma mensagem, algo que eu não te perguntei, mas que você gostaria de falar aqui para a gente estar finalizando a nossa conversa? Não, eu agradeço, né? Realmente a gente tem nosso momento, né, de realmente de reabilitação ali no centro, né? E muitas pessoas realmente não conhecem, né, o que é ecoterapia, até mesmo fisioterapeutas, né, que estão em formação ainda, né? Então,
fica ali realmente a dica de realmente conhecer o que é ecoterapia, né? Nós ficamos lá no centro, lá no parque de exposição, né? Lá na Expofé. Então a sua criação sempre foi lá, né? Nós temos ali também a ajuda com a cavalaria, né? Um parceiro muito grande também nosso. Então, e obrigado pela oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre ecoterapia. É muita coisa, né? São assim, inúmeros benefícios e formas de a gente estar ganhando e evoluindo os nossos meninos, nossos praticantes. São formas maravilhosas. Então, eu agradeço por tudo, realmente. Mais uma vez, se for a oportunidade de voltar, a gente voltamos, né? E fazemos realmente com que entendam tudo isso. A gente fica grato, agradeço. Quero dizer que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Obrigado. É sempre muito gostoso conversar e passar informação para quem nos acompanha, né? Muitas vezes a pessoa desconhece aquele assunto e a informação é tudo, né? A informação é tudo, né? Então, estamos aí, a ecoterapia tem a sua evidência, né? Ela nunca vai deixar de existir, a não ser que realmente aconteça alguma coisa. Mas são situações que realmente nós estamos lá para ajudar, né? Então, sinta à vontade, chega lá com a Rosana, vá lá, conheça o nosso centro, né? Não dá para atender todos os praticantes ao mesmo tempo, porque cada um tem o seu horário, né? Então, assim, é bom. Eu amo estar lá, né? Realmente é uma profissão que eu nunca pensei em fazer, né? Também cheguei lá não sabendo o que era, né? O que fazia. Então, nós vamos aprendendo, a gente vai evoluindo também vai se adaptando, né? E a essa gente vai troca gostando. de experiência com quem já estava antes. É gratificante. Eu falo para você que realmente assim, é um trabalho maravilhoso. Eu acredito. Quem se envolve nesse tipo de trabalho realmente vai por amor. Vai, a turma que está lá... O desafio é grande. O desafio é grande, né? Claro que nem todo mundo é perfeito, nem todas as coisas são perfeitas, né? Mas é um trabalho maravilhoso, gratificante. Quem trabalhar com isso é fantástico. Andrius, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente fica muito contente por você ter aceito o nosso convite para vir aqui estar dando esses esclarecimentos, essas informações sobre a ecoterapia e seus inúmeros benefícios, né? Gente, são tantos. Toda uma equipe ali voltada para um atendimento só. Isso é muito rico, né? Para quem está recebendo ali. Isso é muito bom. E as evoluções são inúmeras, né? São inúmeras, né? Assim, se formos contar realmente que cada um dos nossos profissionais, né? Nossos mediadores contarem os seus, e é muita história. É história para metro, muito. Andrius, muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre. Obrigado, Adriana. Tá, nós conversamos com o Andrius Macedo, diretor do Centro Estadual de Ecoterapia, Tiago Vidal Magalhães. Aqui no Entrevistas DPE nós falamos sobre a ecoterapia, né? A terapia, a superação e a inclusão por meio dos cavalos. Tudo isso aqui no Entrevistas DPE. A você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Espero que tenha gostado do nosso bate-papo. Você também pode estar nos indicando, compartilhando e também nos acompanhar pelo YouTube, Deezer e Spotify. E eu sou Adriana Paulino. Até a próxima. Tchau, tchau, com mais um Entrevistas DPE.